Então, eu comecei a trabalhar com cinema em 2005. Na época eu trabalhava com televisão, já vinha de televisão desde a época da faculdade, mas sempre quis o cinema, assim, de uma forma muito intensa. E eu nunca tinha trabalhado em filme nenhum. Quando eu descobri que era mais fácil eu escrever os meus próprios filmes para tentar trabalhar num filme. E aí foi quando a gente coincidiu, né, que o Ministério da Cultura, com a gestão nova de Gilberto Gil na época, começou a lançar os editais. A gente começou a arriscar, por essa época eu já era um grupo, desde o comecinho, desde a faculdade a gente já era um grupo, e decidimos arriscar os editais. E aí no primeiro ano não conseguimos, no segundo ano a gente ganhou 2 editais, e acabou um pouco com a desconfiança que eu tinha de que isso é carta marcada. E não, eu vi, não, poxa, a gente ganhou. E aí a gente começou a acreditar nisso, fizemos os primeiros filmes, e depois que fizemos os primeiros filmes, né, a gente sentiu que podia mais e que não podia depender só dos editais. E aí a gente começou a tentar inventar qual seria a nossa maneira de fazer cinema, porque nem eu, nem o resto dos meus companheiros de grupo tínhamos, assim, nenhum parente que fizesse cinema, ninguém da área artística, nem político, ninguém que pudesse ajudar, e a gente teve que inventar um caminho. E aí a gente começou a pensar que esperar edital não dá. A gente está fazendo curta por enquanto, estávamos trabalhando com curtas. E aí a gente inventou, né, um mecanismozinho que a gente apelidou de Fundo para Sonhos, que de todos os trabalhos que a gente fazia em outros filmes, ou dos prêmios que a gente ganhava com os filmes que já tinham feito, a gente começou a ter uma estratégia bem forte assim, de festival para tentar mesmo ganhar prêmio. Foi ganhando e a gente sempre tirava um pouquinho para investir em outros filmes, né, em outros projetos independentes que a gente quisesse fazer. Aí a gente pensava, poxa, mas qualquer graninha que a gente bote é muita grana, mas aí a gente pensava também que às vezes a gente quer fazer um curso aqui em Salvador, às vezes fora, em São Paulo, no exterior, e que custa super caro também. E aí acabava que juntando um pouquinho de cada um, a gente conseguia fazer um filme que custava menos que um só estudando, formava mais gente, estava se formando enquanto grupo, formando outras pessoas e apostando nessas pessoas, em formar essas pessoas para trabalhar junto por muito tempo. Então a gente foi conseguindo, né, com essa prática, fazer cada vez mais. Essa experiência da Argentina foi uma experiência bem importante para a gente, porque quando a gente faz um curta sem grana, manter uma equipe motivada por 5 dias já é difícil. Imagina manter uma equipe de um longa que ninguém recebeu financeiramente nada por 5 semanas. Então foi um exercício muito importante de entender a motivação do outro no fazer do cinema, né? Por que aquele figurante estava ali? O que é que era bom para aquele figurante? Por que aquele cara, que é um ator já de teatro renomado, está a fim de entrar nesse filme? Por que o assistente de câmera... Então, um exercício muito forte assim, de entender o coletivo e de entender que uma hora você ganha num lado, na outra hora você ganha do outro lado, mas que o mais importante é você seguir fazendo, você nunca parar de fazer, assim. Eu sou produtora, mais do que nada, e eu acho que estudei produção, viajei para estudar produção, li muito sobre produção, mas nada se compara à experiência prática, assim, com o tempo, e não tem muito tempo que eu estou fazendo cinema, mas uma das coisas assim, mais importantes que eu aprendi é que você faz a ordem do dia, você faz suas planilhas só para mudar elas, só para ter a tranquilidade e a capacidade de mudar elas, faltando 5 minutos para filmar. Isso é o mais bacana. E para você conseguir fazer isso, pode ler uma pilha de livros, mas é só a prática que vai te dar esse caminho de poder pensar na hora e tomar decisões rápidas e decisões que envolvem muita gente e sempre envolvem muito dinheiro, né? Por mais baratinho que seja o filme, R$500 num curtinha de 5 minutos que você está ali juntando dinheiro com a galera, é muita grana. Então, você sempre tem que estar pensando e sempre disposto a tomar essas decisões rápidas, que a prática te dá essa capacidade. O maior incentivo é fazer. Assim, hoje em dia a gente tem algumas facilidades que há 5 anos atrás eu estava na faculdade e a gente não tinha. Editar mesmo, conseguir uma ilha de edição há 5 anos atrás era muito difícil, era muito caro. Assim, a gente filmou muito na faculdade e até hoje a gente tem os brutos, porque a gente não conseguia editar. Hoje em dia tem programas e todo mundo, né? Todo mundo conhece alguém que tem um computadorzinho e que edita ali
por outro lado, também a tecnologia digital avançou pra caramba e a gente não tem mais aquele fantasma da película do 35mm, que tem que ser assim, né? Eu acho que há 5 anos atrás você podia fazer um filme, ganhava um edital e você se sentia meio que iluminado. Poxa, vou fazer meu filme, né? Tanta gente esperou 20, 30 anos para fazer seu filme e hoje em dia a gente não precisa mais disso. A gente tem o digital jogando a favor, tem muita gente fazendo, tem muitas pessoas bacanas que estão na produção, então acho que é se juntar, formar grupos e fazer. Porque é fazendo que a gente vai aprendendo e vai conseguindo conquistar outros territórios, assim, sempre buscando formar parcerias. Essas parcerias são de todos os setores, assim. Você chega numa comunidade e você precisa de parcerias. Precisa se juntar com a escola, às vezes, porque um filme vai chamar a atenção das crianças, né? Você precisa ter parcerias com instituições, às vezes governamentais também, que podem estar dando algum respaldo e você oferecer uma contrapartida bacana. Então, sempre pensar também nessas parcerias. A gente vai fechar com 7 projetos que estão em etapas distintas nesse momento, mas a gente quer fechar o ano com os 7 na tela, que são 2 documentários para o edital do Doc Territórios, Peixe Boi e Boi Bandido, estão em etapa de difusão. A gente tem 3 curtas, um chama Descoberta, que foi rodado semana passada. Temos para outubro Balu e novembro Navegantes, com direção de Sofia Federico. E os 2 longas que a gente filmou na Argentina, que um está pronto também, só está últimos ajustes de luz e de som, e o outro que o som começa a finalizar na semana que vem. Então a gente está aí com uma expectativa grande de lançar eles e de correr atrás de outros também.